Fala pessoal, meu nome é Levi Soares, esse é o Sentidos Cast, onde abordaremos filmes, seriados, numa perspectiva um pouco diferente do usual. Aqui nós não vamos trabalhar questões como curiosidades ou mesmo mundo artístico. Aqui nós vamos abordar esse material de um ponto de vista da psicologia, trazendo questões como comportamento, saúde mental, dentre outros temas ligados ao seu cotidiano. Então hoje nós vamos falar sobre o filme O Dilema das Redes. Trata-se de um documentário que está disponível no Netflix e que nesse momento está entre os 10 mais vistos no Brasil. Então é um filme de bastante relevância e que trabalha basicamente a questão do vício em redes sociais e os impactos disso na sociedade. A temática do documentário é basicamente proposta através da entrevista de diversos personagens que trabalharam diretamente na construção e no crescimento dessas redes sociais, como Instagram, Facebook. Então são pessoas que acompanharam esse crescimento exponencial e até mesmo o surgimento disso e como tudo isso vem afetando a nossa vida hoje. Trata-se basicamente de abordar dilemas éticos, dentre outras questões. Então acho que o principal ponto que se coloca no início, né, é a questão de que se você não paga pelo produto, você é o produto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que essas redes sociais, de certa forma, trabalham vendendo seus usuários, segundo os entrevistadores. Então, como isso funciona? Na medida que você se inscreve numa rede social, como o Facebook ou como o Instagram, essas redes sociais passam a coletar informações que são extremamente valiosas para quem trabalha com marketing, para vendedores. Então essas informações são repassadas no sentido de se gerar uma receita em cima disso. E a partir dessas informações, trata-se de traçar o que se chama de perfil comportamental. Então procura-se oferecer produtos os quais esses clientes potencialmente comprariam, teriam grande interesse com base nesse perfil comportamental. E isso vai, por exemplo, nas buscas que são feitas, nos vídeos que são assistidos, né, nos interesses que são conversados ou debatidos nessas redes sociais. Então é um dilema ético bastante complicado e alguns dos entrevistados falam que inclusive saíram dessas empresas ao perceber os impactos a que isso levaria. Então fala-se muito de uma tecnologia persuasiva. E o que é que se quer dizer com tecnologia persuasiva? Falam-se de estratégias que são utilizadas no sentido de manter as pessoas cada vez mais conectadas. Então, por exemplo, se utiliza a questão do reforço intermitente, que é uma técnica comportamental bastante utilizada para aumentar a incidência de determinado comportamento. Como isso funciona? Digamos que você tem o seu cachorro e o seu cachorro late. E, vez por outra, quando ele late, você vai lá e oferece um petisco, então você vai estar alimentando aquele comportamento. E como o cachorro não vai saber quando o reforço, né, o prêmio é liberado, ele tende a manifestar aquele comportamento mais vezes. Então essa é apenas uma das técnicas que são utilizadas nesse meio, né? Então trabalha-se diretamente numa questão do ponto de vista psíquico, de se moldar aquilo que você pensa, de se moldar aquilo que você é. E isso é bastante previsível, principalmente quando observamos que, vez por outra, você está no Facebook, passando o feed, e aparece um vídeo de seu interesse. E você se pergunta como aquilo apareceu. Na verdade, tudo aquilo é pensado, tanto em termos de tecnologia, né, via algoritmos, como do que é ofertado, do que ele é colocado em termos de marketing. Então acaba sendo uma área que é extremamente rentável e muito explorada. Então, por exemplo, pequenas técnicas vão sendo utilizadas para manter esses usuários hiperconectados. Um bom exemplo, para quem já acompanhou o nascimento da internet, né? Antigamente os chats eram bem simples e você não tinha muitas informações. Hoje, quando você observa, por exemplo, no WhatsApp, e isso surgiu já muito anteriormente, né, no MSN, por exemplo, enquanto você está conversando, você visualiza que aquela pessoa está digitando. Então isso te mantém ansioso e você passa a aguardar naquela página, você fica ali para esperar aquela resposta. E quanto mais tempo você vai ficando, né, mais tempo que essas empresas vão ter
para monetizar, para vender os produtos, enfim. É muito interessante perceber isso porque existe um crescimento cada vez maior do tempo que as pessoas despendem com redes sociais. E, naturalmente, tudo isso vai sendo utilizado para finalidades comerciais. Então, é interessante você perceber, como, por exemplo, um dos entrevistados fala, que o Facebook conseguiu um poder de influência nas eleições americanas, fazendo com que mais eleitores fossem às ruas para tomar parte do processo democrático. Então, isso nos mostra o escopo, o grande poder que essas redes passam a exercer em termos sociais e não apenas individuais. Uma frase bastante interessante que se coloca é que somente duas indústrias chamam os seus clientes de usuários. É a indústria da tecnologia e a indústria das drogas. E, na verdade, quando a gente passa a um olhar um pouco mais atento, a gente visualiza que estas mídias sociais, a utilização de computadores, de smartphones, por exemplo, passa a tomar muitas vezes um caráter compulsivo, muito similar do que se percebe no uso de drogas, né, de necessidades de tempo cada vez maior, de experiências de ansiedade quando não se está conectado, e tudo isso passa por uma série de aspectos comportamentais, como já foi falado. Então, por exemplo, se junta a questão do tédio de hoje em dia, e com a questão do tédio, as pessoas passam a entrar numa rede social e ficam ali sempre alertas, porque a qualquer momento pode vir uma grande informação. Isso faz com que elas passem mais e mais tempo. Isso foi bem perceptível nesse período da pandemia, quando visualizamos que muitas pessoas passaram a desenvolver ansiedade e a ficar extremamente conectadas, aguardando novas notícias sobre vacinas, sobre a possibilidade de cura para o Covid. Então acho que isso é bem perceptível e muitas pessoas conseguiram observar esse fenômeno. Parte-se, acima de tudo, de uma necessidade biológica dos seres humanos de estar em comunidade, né? Isso acontece desde que o homem é homem. E dessa necessidade de se conectar, né, de compartilhar, de conversar, de trocar experiências, as mídias sociais passaram a ocupar um grande terreno. Então passaram a ser esse ambiente onde as pessoas podem fazer isso. E se a princípio isso vem de um ponto de vista bom, onde duas pessoas podem se comunicar estando geograficamente muito distantes, isso também traz uma série de novas questões. Principalmente quando se pensa a respeito de uma possível dependência em relação às mídias sociais. Embora esse diagnóstico ainda não seja tão certo e ainda seja trabalhado, mas o DSM-5, por exemplo, traz algo bem próximo, que trata-se do vício em jogos eletrônicos, onde as pessoas passam a deixar de se relacionar, passam a ter problemas em esferas da sua vida, como o trabalho, tudo, e isso acontece em função do jogo. A pessoa não consegue se controlar em quanto tempo ela vai gastar naquilo. E nós podemos facilmente perceber isso dentro da lógica das redes sociais. Naturalmente surgem mecânicas químicas, né, cerebrais, que vão influenciar e acabam gerando toda essa questão da dependência. Então, somado, por exemplo, à noção de tédio que já foi falada, você tem também pessoas cada vez mais impulsivas, né? E a impulsividade é um ponto que é muito explorado na compra, porque na compra você tem que comprar agora, a promoção é agora, ela encerra dentro de 1 hora, então você tem que comprar agora, é tudo agora, agora, agora. Então, essa questão da impulsividade é bastante explorada e utilizada. E não se enganem, estudos são feitos, as pessoas estão analisando isso, principalmente as pessoas que trabalham para as redes sociais. Então, o que se percebe é que as mídias passam a assumir um papel central dentro da autoestima das pessoas e da própria identidade. Então, padrões de beleza vão sendo trabalhados, vão sendo elaborados, vão sendo desenvolvidos, e esses padrões acabam por moldar, tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista social. Então é só percebermos, por exemplo, as ondas que vão aparecendo de tendências de comportamento ou tendências de novos visuais, enfim, tudo isso vai colaborando para que se tenha um comportamento cada vez massificado. E isso é muito perigoso.
Principalmente quando atentamos para o fato de que houve um aumento exponencial em casos de saúde mental entre adolescentes a partir do ano de 2011. E por que o ano de 2011? O ano de 2011 foi o ano do boom, né, onde ficou cada vez mais fácil, cada vez mais cômodo se ter acesso às redes sociais, à internet, né? Se antes havia um computador, o qual você tinha que sentar e passar um tempo, não, hoje está na palma da sua mão. Então a toda hora você está acessando, seja o seu e-mail, seja as redes sociais, seja por necessidades de trabalho, seja por diversão, seja para passar o tempo. Mas o fato é que estamos cada vez mais dependentes, né? Às vezes sequer guardamos determinadas informações, estamos tão acostumados a perguntar para o Google que isso passa a ter contornos preocupantes. Então, esse aumento foi muito perceptível na medida em que aumentaram casos de depressão, de suicídio, de comportamentos de autolesão, enfim. E preocupa também bastante a questão da exposição das crianças, né? Talvez estejamos já observando, né, o crescimento de muitas crianças que foram expostas a esse tipo de tecnologia muito cedo, que estão muito íntimas desse tipo de tecnologia desde uma idade muito tenra, e os efeitos disso vão ser vistos daqui a alguns anos, né, e principalmente quando começamos a perceber que já existem algumas características nessa geração de crianças, né, como a impaciência, como a impulsividade, como a baixa tolerância à frustração. E, naturalmente, as mídias sociais têm o seu papel nisso. E muitos estudos apontam para essas questões. Então, é importante perceber, como, por exemplo, um dos entrevistadores coloca, que as ditas fake news, que são notícias falsas, elas se espalham 6 vezes mais rápido no Twitter. O Twitter é uma rede social que restringe bastante a quantidade de texto, então ele acaba impulsionando esse tipo de notícia e muitas pessoas passam a ter acesso e muitas vezes não fazem nenhum tipo de filtro. Então notícias vão aparecendo e vão tomando conta das redes, vão tomando conta do pensamento, da opinião pública, e isso é muito perigoso na medida em que não se sabe com que finalidade se faz isso, né? Então, as informações falsas, inclusive, elas geram mais lucro, né? Porque elas se espalham com facilidade, elas retêm a atenção da pessoa, elas retêm o usuário naquele conteúdo, né? Porque elas muitas vezes têm chamadas extremamente escandalosas, sensacionalistas. E isso é interessante do ponto de vista do marketing, porque é naquele mesmo espaço onde vão estar sendo vendidos alguns produtos, onde vão ser feitas propagandas, enfim. Então trata-se de, na verdade, não da criação de algo novo, porque essas notícias sempre existiram, seja na mídia tradicional, seja desde tempos muito anteriores, no boca a boca, mas as notícias falsas sempre circularam. A questão é que tudo isso foi amplificado de uma forma extremamente perigosa nos dias de hoje. E é isso que os autores falam no documentário. Esse tema é bastante explorado com relação aos aspectos do vício, da dependência e até mesmo das finalidades das redes sociais. E a grande questão é que muitas vezes não sabemos que finalidades são essas. Você não sabe para onde essas informações estão indo, que tipo de finalidade elas são utilizadas, se são utilizadas por governos ou não. E aqui a gente não vai entrar em questões políticas, mas é importante perceber como ao longo do tempo essas experiências vêm marcando e vêm chamando muito a atenção de pesquisadores, de especialistas. Houve um caso muito interessante há algum tempo, talvez você lembre, em relação ao Facebook, com a mobilização de muitas pessoas no Egito para depor um governante. Então isso foi um grande marco. Mais recentemente temos casos de eleições, tanto no Brasil como no exterior, onde as redes sociais têm sido utilizadas de forma extremamente efetiva, né, e passam a ter uma influência direta nos governos, enfim, tanto em relação a quem vai se eleger, como em relação à opinião pública, a como moldar a opinião pública. E tudo isso passa a ser perigoso, principalmente quando lembramos, por exemplo, de autores de ficção científica, né, do século passado, como George Orwell, ou
ou mesmo outros, como o autor de Laranja Mecânica, como Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, onde se falava muito em como a tecnologia poderia estar a serviço da dominação, como o progresso pode estar a serviço da dominação. E então fala-se bastante, por exemplo, nessa própria questão psicológica, de como as redes vão influindo, vão moldando, né? E de certa forma se trabalha o que seria uma engenharia social e de que impactos estamos falando, né? Tanto em termos individuais para cada pessoa, não apenas do ponto de vista do adoecimento, mas de como aquela pessoa passa a ser moldada, passa a ter o seu comportamento ajustado para determinadas finalidades, como de um ponto de vista mais global, na medida em que é um caminho sem volta. Então, esses especialistas, eles apontam bastante para essa questão de que não é apenas um problema de saúde que está em jogo, mas também um grande problema social. Não se sabe os impactos que isso vai ter, tanto em termos governamentais como em termos de democracia. E hoje assistimos principalmente à interferência de governos dentro desses dados, né, de determinadas empresas que são acusadas de fornecer dados para governos, e isso é muito perigoso, porque são suas informações pessoais que estão sendo passadas, é onde você está. Então, de certa forma, os governos hoje, ou pelo menos essas empresas que foram acusadas, elas têm acesso a uma série de informações que nem os piores ditadores da história da humanidade tiveram, como saber onde você está, saber o que você está fazendo, o que você está consumindo, o que você está comprando, e tudo isso acaba ficando disponível. Na verdade, você entrega isso, né? Se antes as pessoas, de certa forma, se recusavam a fornecer determinadas informações para os governantes por achar que aquilo era da privacidade e para preservar a liberdade, hoje as pessoas fornecem isso de forma gratuita, né? De forma até mesmo espontânea. Então é muito perigoso tudo isso, porque não se sabe nas mãos de quem isso vai cair e com que finalidades tudo isso vai ser utilizado. Então é interessante analisar por essa perspectiva. E aí o que vai acontecendo, o que vai se percebendo é que você, que é usuário, se torna mais lucrativo para as empresas vendo um anúncio do que vivendo a sua vida. Então você é estimulado a toda hora a consumir determinados tipos de conteúdo, a consumir determinado tipo de propaganda. Então essa é a grande questão. E o grande ponto, né, a grande questão que é colocada é: como é que você desperta de uma situação como essa Matrix, se você nem sabe que você está lá? Se você nem sabe que você está sendo controlado, se você nem sabe que você está tendo seu comportamento moldado, se você sequer percebe que existe toda uma rede e que essa rede tem te influenciado em determinada direção. Então são questões muito delicadas e muito pertinentes que são tratadas nesse documentário. Acho bastante interessante para quem não assistiu, que assista. Existe inclusive uma historinha que é contada, eu não vou entrar nesse meandro, mas acho que os principais temas que são abordados são esses, né? A história vai falar da questão do vício, uma pequena historinha que vai sendo contada de uma família, mas acho que o cerne, o ponto central é esse, e é interessante assistir isso, tanto para refletirmos acerca da nossa prática, como para pensarmos se na verdade não estamos entrando dentro de um caminho sem volta, né? E até que ponto isso vai ser interessante, até que ponto é isso que queremos, até que ponto essas mídias sociais, que têm uma finalidade tão legal, até que ponto elas não estão nos adoecendo, né? Não estão adoecendo nossas crianças, adoecendo nossos adolescentes, e de como vamos dar respostas para isso, tanto em termos sociais, como familiares, como individuais. Então acho que o documentário traz uma reflexão muito interessante, e se você não viu, é muito legal que você veja. Então pessoal, é isso. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente, curte o vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve para receber nossos conteúdos e acompanha os nossos perfis nas redes sociais, tá certo? É isso, até uma próxima.